Perguntaram certa vez a Santa Faustina: quem vai para o inferno? A sala ficou em silêncio. Esperavam uma resposta dura, talvez uma lista de pecados ou uma explicação teológica. Mas o que saiu de sua boca foi algo que ninguém ali estava preparado para ouvir. Suas palavras não falavam apenas de condenação, mas de um mistério doloroso entre a misericórdia de Deus e a liberdade humana. O que Santa Faustina revelou não foi para causar medo, mas para despertar consciências. Porque, segundo ela, o caminho para a perdição começa muito antes da morte. Começa no coração que se fecha para a verdade. Santa Faustina contou que, quando ouviu aquela pergunta, sentiu no coração um peso profundo, não porque Deus quisesse condenar, mas porque o maior drama da eternidade não é o castigo, e sim a recusa do amor. Ela explicou que o inferno não é povoado por pessoas que Deus rejeitou, mas por almas que, até o fim, fecharam os olhos para a misericórdia. Segundo seus escritos espirituais, muitas almas não chegam à perdição por um único pecado grave, mas por uma vida inteira de adiamentos. Adiam a confissão, adiam a mudança, adiam o arrependimento. Dizem a si mesmas: depois eu volto para Deus. E esse depois se transforma em um hábito silencioso de afastamento. Santa Faustina revelou que viu almas que acreditavam estar seguras apenas por conhecerem a fé, mas que nunca permitiram que essa fé mudasse o coração. Rezavam com os lábios, mas viviam como se Deus não existisse. Frequentavam a igreja, mas não deixavam que a graça tocasse suas decisões. Para essas almas, a misericórdia estava sempre próxima, mas nunca era aceita. Ela dizia que o pecado mais perigoso não é aquele cometido na fraqueza, mas aquele defendido com orgulho. Quando a pessoa deixa de sentir dor pelo próprio erro, começa a perder a capacidade de reconhecer a voz de Deus. E uma alma que não reconhece a voz de Deus na vida, dificilmente a reconhecerá na hora da morte. Em suas visões, Santa Faustina viu que muitas almas se perdem não por ódio a Deus, mas por indiferença. Vivem como se a eternidade fosse distante, como se o céu e o inferno fossem apenas ideias. Essa frieza espiritual vai endurecendo o coração pouco a pouco, até que a graça já não encontra espaço para entrar. Ela também explicou algo que chocou muitos. Deus oferece graças até o último instante, mas não força ninguém a aceitá-las. No momento final, a alma vê com clareza quem Deus é e quem ela mesma se tornou. E é aí que acontece o encontro com a verdade. Algumas se lançam nos braços da misericórdia. Outras fogem da luz porque não suportam ver o quanto resistiram ao amor. Santa Faustina escreveu que o inferno é real, mas não é a vontade de Deus para ninguém. É o resultado extremo de uma escolha repetida: viver sem Deus. Cada recusa diária, cada não quero mudar, cada desprezo pela consciência constrói pouco a pouco um abismo interior. Por isso, ela insistia: o maior perigo não é cair, mas se acostumar com a queda. O maior risco não é pecar, mas perder o desejo de conversão. Quando a alma deixa de pedir perdão, começa a caminhar sozinha. E uma alma que caminha sozinha diante da eternidade se coloca em grande perigo. As palavras de Santa Faustina não eram uma ameaça, mas um espelho. Ela mostrava que o inferno começa quando a pessoa fecha o coração para a misericórdia que insiste em bater a porta. Santa Faustina dizia que o mais assustador não é o inferno em si,
mas o caminho silencioso que leva até ele. Um caminho feito de pequenas escolhas, quase imperceptíveis. Não começa com grandes crimes, mas com pequenas recusas. Deixar de rezar, ignorar a consciência, justificar o erro, endurecer o coração. Aos poucos, a alma vai perdendo a sensibilidade espiritual, como alguém que se acostuma à escuridão. Ela relatava que, em suas visões, viu almas que acreditavam que Deus as perdoaria automaticamente, sem arrependimento verdadeiro. Confiavam na misericórdia, mas desprezavam a conversão. Isso, segundo ela, é uma das maiores ilusões espirituais. Pensar que Deus salva sem que o coração queira ser transformado. Santa Faustina escreveu que a misericórdia é como uma porta sempre aberta, mas ninguém entra sem decidir atravessá-la. Deus não arrasta a alma para o céu, Ele convida. E esse convite acontece todos os dias, na consciência, na dor, na palavra de alguém, na inquietação interior, no peso que sentimos depois de errar. Cada uma dessas coisas é um chamado. Ignorá-las é fechar os ouvidos para Deus. Ela via que muitas almas chegam à morte carregando uma vida inteira de justificativas. Não era tão grave. Todo mundo faz. Depois eu mudo. Essas frases moldam o coração. E quando a alma se encontra diante da verdade eterna, percebe que passou a vida inteira fugindo do único encontro que poderia salvá-la. O encontro com a própria miséria diante da misericórdia. Santa Faustina dizia que o inferno não é uma surpresa para a alma que se perde. É a confirmação final de uma distância que já vinha sendo construída por dentro. A pessoa não cai ali por acaso. Ela chega ali porque escolheu viver sem Deus. Não porque Deus a rejeitou, mas porque ela rejeitou a luz repetidas vezes. Em suas revelações, ela também viu algo profundamente triste. Almas que tinham recebido muitas graças, muitas oportunidades, muitos avisos, mas que se acostumaram a adiá-los. Quanto mais se adia a conversão, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus. O coração cria uma armadura contra a verdade. Ela afirmava que o maior sinal de perigo espiritual não é a luta contra o pecado, mas a falta de luta. Quando a pessoa já não sente remorso, já não pede perdão, já não busca a confissão, já não se preocupa com a eternidade, algo dentro dela começa a morrer. Por isso, Santa Faustina repetia: enquanto há arrependimento, há esperança. Enquanto a alma sente dor pelo pecado, Deus ainda está trabalhando. Mas quando a alma se fecha completamente, ela começa a caminhar para um lugar onde não existe mais retorno, não porque Deus deixou de amar, mas porque a alma deixou de querer ser amada. O inferno, segundo ela, é o estado final de uma alma que se acostumou a viver sem Deus e não suporta mais a presença da luz. É a consequência extrema de uma liberdade usada contra o próprio destino eterno. Santa Faustina não transmitiu essa resposta para espalhar medo, mas para salvar almas enquanto ainda há tempo. Ela dizia que Deus não se cansa de oferecer misericórdia, mas a alma pode se cansar de escutar, e é esse cansaço espiritual que se torna o maior perigo. Porque quando o coração já não se inquieta, já não se arrepende e já não busca a verdade, começa a se afastar da única fonte de vida. Segundo seus escritos, o julgamento não é um momento de surpresa, mas de revelação. A alma vê com clareza tudo o que fez com a graça que recebeu. Cada oração aceita ou recusada. Cada oportunidade de conversão ignorada.
cada vez que Deus chamou e foi deixado esperando. Nesse instante, a alma compreende se viveu para o céu ou apenas para si mesma. Santa Faustina afirmava que muitas pessoas se preocupam com quem vai para o inferno, mas não se perguntam se estão caminhando para o céu. A pergunta mais importante não é sobre os outros, mas sobre o próprio coração. Estou mudando? Estou buscando a Deus? Estou deixando a misericórdia me transformar? Ela dizia que Deus não condena por um momento de fraqueza, mas por uma vida inteira sem arrependimento. O perigo não está em cair, mas em se acostumar com a queda. O risco não é o pecado, mas a recusa da conversão, porque a misericórdia só age onde há humildade. Santa Faustina via que o céu é preparado por pequenas escolhas diárias, uma confissão adiada hoje, uma oração esquecida amanhã, uma consciência ignorada depois. Do mesmo modo, a salvação também é construída pouco a pouco. Um pedido de perdão, uma volta sincera a Deus, uma decisão de mudar. Ela ensinava que ninguém se perde por falta de misericórdia divina, mas por falta de abertura interior. O inferno não é o desejo de Deus para ninguém. É o resultado extremo de uma liberdade que escolheu viver sem Ele. Por isso, suas palavras continuam ecoando como um aviso silencioso. Enquanto a vida continua, a porta da misericórdia ainda está aberta. Enquanto o coração bate, ainda é possível voltar. Ainda é possível rezar, ainda é possível mudar. Essa revelação não deve gerar pânico, mas despertar, porque a eternidade não começa depois da morte. Ela começa agora, nas decisões de hoje, nas orações de hoje, na forma como vivemos diante de Deus. Santa Faustina nos deixa, então, uma pergunta que ninguém pode evitar. Estou vivendo de um modo que me aproxima do céu, ou de um modo que me acostuma a viver sem Deus? Talvez hoje seja o momento de voltar à oração simples. Talvez hoje seja o momento de buscar a confissão. Talvez hoje seja o momento de deixar a misericórdia tocar o que está endurecido. Porque no fim, quando tudo se calar, não serão nossas desculpas que falarão por nós, mas o amor que aceitamos ou rejeitamos, e a misericórdia ainda está esperando. Santa Faustina, rogai por nós.